Fala pessoal, me confirmem, muito boa tarde. Aqui vai ser uma live um pouco de um pouco de improviso, porque eu tenho recebido muitas perguntas relacionadas com esse tema. Então eu decidi fazer essa live porque aí eu consigo condensar tudo que eu penso numa única coisa. E sempre que você conhecer alguém que precisa das mesmas informações que vocês podem recomendar também esse vídeo. Eu posso também recomendar esse vídeo e fica mais prático no momento que eu estou vivendo agora. Que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu não vou ter tempo assim para parar para escrever um roteiro e, enfim, deixar tudo bem planejado. Apesar disso, eu deixei separado aqui algumas partes. Essa live aqui vai ser dividida. Deixa eu tirar aqui isso aqui. Essa live aqui vai ser dividida em algumas partes e talvez eu poste essas partes por separado, mas ela agora em setembro. Então, vai ser um vídeo basicamente para quem vai estudar aqui na Espanha, especificamente na Universidade de Cádiz, mas serve para quem vai estudar na Espanha também, agora no período 2025-2026, que começa a partir de agora em setembro. Beleza? Então, deixa eu só ver se está tudo ok. A qualidade não está das melhores, porque eu tive que improvisar aqui uma live para que eu conseguisse também ler o que vocês podem colocar de perguntas. E, enfim, não consigo colocar numa qualidade muito boa, mas eu espero que o áudio esteja dando para escutar direitinho. Se vocês têm interesse em comentar aqui, fazer perguntas, podem deixar as perguntas que a gente vai lendo, não tem muito protocolo não. Hoje mesmo é só para falar um pouco sobre a universidade. Tá, então vamos lá. A Universidade de Cádiz é uma universidade localizada no sul da Espanha. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. E eu vou para o básico do básico, porque, enfim, muitas vezes a gente tem as informações, tudo que a gente precisa no único canto. E eu queria mostrar para vocês mais ou menos onde é que fica Cádiz, tá? Então, deixa eu vir aqui. Eu acho que já está transmitindo aí para vocês. Vamos lá. Chegando aqui na Península Ibérica, temos Madrid aqui no centro, Valência um pouco aqui mais para o sudeste, Barcelona aqui um pouco mais próximo da França, e aqui bem no sul a gente tem a região de Andalucia. Não sei se eu der um zoom, se vai se dividir, mas eu mostrando aqui para vocês, ó, tem uma linha bem aqui, ó, que pega toda essa parte sul aqui da Espanha, e essa parte se chama Andalucia ou Andalucia, que é a região sul da Espanha. E aqui na região sul da Espanha, ela é subdividida em diversas províncias. Uma dessas províncias é a província de Cádiz. A gente tem outras províncias aqui como Badajoz, a gente tem aqui Huelva, temos a província de Sevilha e temos também a província de Cádiz, que ela pega aqui desde o final de Huelva, sobe por aqui e vem toda essa região aqui, mais aqui do Parque Natural, e vem até aqui a província de Málaga. Então a zona da província de Cádiz é toda essa pontinha aqui da Espanha. Pega aqui o Estreito de Gibraltar também, que faz a divisa aqui, faz a entrada, né, aqui com do Oceano Atlântico com o Mar Mediterrâneo, e Cádiz especificamente fica bem nessa ponta, bem aqui. Então, uma das coisas que vocês já podem ter ideia sobre estudar em Cádiz é porque o clima de Cádiz ele é um clima muito diferente das outras regiões da Espanha. Aqui em Cádiz você vai ter invernos mais a menos, e quando eu digo invernos mais a menos, muitas pessoas vão dizer, não faz frio aí. Determinados períodos do ano faz frio sim, porque Cádiz é uma cidade muito úmida. Então, se você vem para Cádiz, é bom você saber que Cádiz é uma cidade muito úmida. Então, no verão agora é quente e úmido, e no inverno também é frio e úmido. Chove e é bastante úmido. Isso faz com que, quando a gente for falar na parte de moradia e enfim, de buscar apartamentos aqui na cidade, vocês também tenham noção de que buscar apartamentos em Cádiz é uma tarefa complicada, porque ele, enfim, além dos preços, ainda tem essa questão da umidade comparado com outras regiões. E, como vocês podem ver, Cádiz mesmo, a cidade, é só essa pontinha aqui, né, que parece um fósforo, talvez. Tem essa pontinha maior aqui e essa parte mais comprida, e que, por terra mesmo, só tem essa pequena ligação aqui com São Fernando, que é uma das cidades próximas que compõem a Baía de Cádiz. Então, falando um pouco da geografia da região, Cádiz fica localizado no sul da Espanha, na região de Andalucia, e Cádiz, capital, fica dentro da Baía de Cádiz. E a Baía de Cádiz, quando vocês forem procurar, é importante porque muitos dos campos estão espalhados não só pela Baía de Cádiz, mas eles estão espalhados na província inteira. E aí eu vou mostrar para vocês também quais são os campos principais para
para quem for estudar aqui na universidade, para que você saiba mais ou menos onde é que fica o seu curso. Eu não tenho noção, assim, mais ou menos de onde ficam todos os cursos, mas eu sei que boa parte dos cursos de direito, na parte de graduação, estão na região de Jerez, que é um pouco mais para cima. Alguns cursos também na parte de, falei direito, na parte de educação também, estão em Jerez. Enfim, você tem que ter noção mais ou menos de onde é que fica o campus que você vai estudar. Então, vou mostrar aqui mais ou menos onde é que fica cada um dos campos. Então, aqui na Baía de Cádiz, a gente tem Cádiz, temos Rota, temos El Puerto de Santa Maria, que muitas vezes eles chamam apenas de El Puerto, temos Puerto Real, temos também São Fernando. Essas cidades aqui, esses municípios, compõem a Baía de Cádiz. Então, quando você vier estudar em Cádiz, muito provavelmente você vai se deslocar entre essas cidades, esses municípios, seja por lazer, ou seja também porque você precisa resolver alguma coisa em uma dessas cidades. Por exemplo, dentro de Cádiz, a gente só tem um grande centro comercial, que é o El Corte Inglês, e também nem é um grande centro comercial, como muitas pessoas podem imaginar, porque eu que venho de Fortaleza, um centro comercial pequeno já é maior do que o El Corte Inglês que tem aqui em Cádiz. Então, se você quiser se deslocar para um centro comercial um pouquinho maior, provavelmente você vai ter que ir para El Puerto de Santa Maria ou para São Fernando, tá? Então, essa é mais ou menos a zona que você vai se deslocar. Se você for estudar em Jerez de la Frontera, se o seu curso for especificamente em Jerez, seu mestrado ou então seu curso de graduação, aí você já tem algumas opções para você chegar aqui. Isso eu vou falar um pouco mais na parte de transporte, que fica um pouco mais ao norte, e Jerez é uma cidade muito maior do que Cádiz, especificamente falando, e vai ter centros comerciais maiores, vai ter uma infraestrutura um pouco maior, não sei se melhor, porque eu nunca morei em Jerez, mas talvez você também consiga ter um custo de vida um pouco melhor no sentido de ter mais ofertas de apartamentos, ter mais ofertas de onde morar e ter também mais ofertas de lazer, beleza? Então, esse aqui é só para situar um pouco vocês de onde a gente está falando e a partir de que ponto a gente vai sair, porque Cádiz é uma cidade muito interessante. Eu não conhecia Cádiz antes de vir para cá, nunca havia pesquisado nada sobre Cádiz antes de vir para cá. Eu vim quando eu passei no mestrado, e quando eu passei nesse mestrado, foi que aí eu comecei a pesquisar sobre essas cidades. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo... como é que eu coloco aqui, para vocês terem uma ideia desse exato momento onde nós estamos. Ok. Eu vou falar um pouco aqui, que eu já mencionei antes, sobre essa questão do clima, tá? Então, você que vem morar em Cádiz, você tem que ter noção disso aqui. A gente está exatamente aqui em agosto, tá? E as temperaturas dessa semana, por exemplo, todas estão passando os 28 fáceis. Então, essa última semana a gente está no que eles chamam de ola de calor, né? Numa onda de calor. E a gente teve uma onda de calor mês passado, agora está passando por outra. E todas as temperaturas estão muito, muito acima dos 30 graus. 35, 36 todos os dias. Isto é, no verão, você que vem estudar em Cádiz e vai chegar ou no verão ou vai chegar depois, mas vai ficar até o verão por aqui, saiba que é muito quente. Muito quente, principalmente se você for para outras zonas um pouco mais desérticas, como Córdoba, como Sevilha, como alguns povoados um pouco mais para cima. Aqui em Cádiz, especificamente, na parte litorânea, é um pouco mais a menos, mas ainda assim você vai enfrentar altas temperaturas durante boa parte do dia. Então você começa o dia ali a partir das 9, 10 da manhã, já com uma temperatura um pouco maior, e você vai com temperaturas altas até mais ou menos umas 8 da noite, fácil. Então, isso é bom no período do verão, né, no período de fim de ano letivo, as pessoas passam muito dia na praia, viajam bastante, mas se você não gosta muito de calor, talvez seja bem complicado, principalmente se você vai estudar em outras zonas, como, por exemplo, Jerez, que é um pouco mais para cima, e também como outras universidades, por exemplo, como a Universidade de Sevilha, como Salamanca, fica um pouco mais a norte, mas agora no verão também. Apesar de que, isso é uma informação importante, o ano letivo ele começa em setembro, e vai mais ou menos ali até abril, maio. Oficialmente ele vai até junho, mas a maioria das provas são feitas ali no começo de junho, as defesas de trabalho de fim de curso, né, de monografias e tal, são feitas ali entre junho e julho. Então, oficialmente as aulas terminam entre maio e junho. Esse é um período, depende muito da sua universidade. Por quê? Porque no verão tudo fecha. Saiba disso, no verão tudo fecha. Então, se você for alugar um apartamento para morar, seja aqui, seja em Sevilha, Universidade de Sevilha, Alicante, Valência, onde for, tudo fecha no verão.
os trâmites das universidades fecham, muitas coisas de burocracia das cidades fecham, então tirar documento, tudo isso fica quase como serviços mínimos, né? Então é bom ter isso em mente na hora que vocês forem se mudar ou pensar em alguma universidade para vocês estudarem. Por quê? Por conta disso, as temperaturas são muito altas e as pessoas aqui realmente gostam de aproveitar o verão. Elas não gostam e nem faz sentido numa temperatura extrema dessa você ainda ter que cumprir horas, enfim, ter que ficar se deslocando para a universidade. As escolas também fecham, então isso é uma coisa importante. Como eu falei, a questão da umidade é um ponto muito importante, porque muitas casas ou muitos apartamentos aqui em Cádiz são muito antigos. Cádiz é uma cidade muito antiga. É uma cidade que remete desde os fenícios, dos romanos. Então, muitos apartamentos aqui são do século XVII, do século XVIII, principalmente se você vai ali para o centro histórico. E mesmo assim, apartamentos mais novos, que já são feitos no século XX, ali, depois 1990, 1960, 70, esses apartamentos não têm uma proteção ou não têm, muitas vezes, uma estrutura que proteja completamente da umidade. Então é bom vocês terem ideia de que muitas coisas podem morfar de vocês nos apartamentos quando vocês se mudarem para apartamentos muito antigos. E dá para ver aqui, né, que a umidade relativa ela é bem alta nos períodos de inverno, mas principalmente em dezembro. Isso aqui, claro, é uma média. E, enfim, quem já morou em cidade que tem muita umidade sabe dos inconvenientes que é também, né? Morar em um canto muito úmido. Então, assim, em geral, em suma, Cádiz é uma cidade que tem um clima agradável boa parte do ano, tá? Com alguns picos ali de temperatura, podendo ter uma semana ou outra muito fria no inverno e podendo ter uma semana ou outra, como agora, muito quente no verão. Deixa eu até confirmar aqui se isso vai até o fim. Olha, para vocês terem ideia, as temperaturas vão baixar a partir da semana que vem. A gente está enfrentando temperaturas de máxima de 35 graus e elas vão baixar ali para 28, 26 de máxima a partir da semana que vem e vão ficar nessa média aí até quando começar a chegar setembro, com uma temperatura muito boa. E aí aqui eu queria falar sobre os períodos do ano em Cádiz, porque Cádiz é uma cidade muito turística. Chegam aqui cruzeiros todos os dias, basicamente. Então tem turista aqui em Cádiz o ano inteiro. Tem turista no inverno, tem turista no verão, tem turista na primavera, porque os cruzeiros, na verdade, a temporada de cruzeiros é outono e primavera, basicamente, que são as baixas estações, mas não para de chegar em nenhum momento. E por que é importante ter isso em mente? Porque você consegue se planejar melhor. E não só Cádiz, mas outras cidades também, como Barcelona, Alicante, Valência, eu não sei se Madrid, assim, mas enfim, as cidades mais litorâneas e mais turísticas, é importante que vocês tenham em mente esse planejamento na hora que vocês forem se mudar para estudar. Por quê? Como o semestre começa em setembro, provavelmente você vai estar chegando um pouco antes, ou alguns semestres, como por exemplo o meu do mestrado começava em outubro, você chega a começo de setembro, é o período que você vai tentar se arranjar. E é o período também que finaliza os contratos de locação por temporada. Porque tem uma coisa muito curiosa sobre essas cidades, e eu vou colocar aqui para que vocês vejam também. Deixa eu ver se eu... eu vou me basear aqui por esse calendário só para ficar mais fácil. Essas cidades, elas lotam no verão. Então, para quem aluga apartamento, a especulação imobiliária faz com que compense mais eu fazer um contrato por um período de estudo para que as pessoas possam vir estudar. Então, se você nunca estudou fora, saiba que é muito diferente do Brasil, de você alugar um apartamento por um longo período de 1, 2 anos. A maioria dos locais vai fazer aluguéis para vocês dividirem um apartamento, ou seja, você vai alugar um quarto para dividir com outras pessoas, um apartamento, durante o período de estudo. Então, vai te fazer um contrato ali de setembro até no máximo estourando junho. Porque a partir de maio, junho, os donos desses apartamentos já conseguem fazer dinheiro por uma semana alugando para turista, o que faria para vocês o ano inteiro. Não é justo, eu sei que não é justo. É muito difícil vocês encontrarem anúncios de apartamentos para alugar por essa faixa de preço. Eu até posso dar uma olhada aqui com vocês ao vivo, alguns preços específicos, mas é assim que funciona. Então se planeje, porque se você pensa em, beleza, eu vou começar a estudar agora em setembro, seja agora 2025, 2026, no ano que você estiver assistindo essa live, e eu vou ficar lá até setembro do outro ano. Lembre que esse período vai incluir o verão do ano seguinte. Vai incluir junho, julho e agosto. E esses 3 meses específicos são caros,
porque você vai ter que procurar outros locais para morar. E se você não fizer com antecedência ou não tiver outro lugar para viajar, você provavelmente vai ficar sem um lugar para ficar, tá? Pode ser que aconteça de você conseguir um apartamento, um aluguel que te mantenha o ano inteiro? Pode. Mas em cidades turísticas isso é muito difícil e Cádiz sofre muito com essa questão da especulação imobiliária, ok? Então tenham isso em mente, essa parte da geografia, mais ou menos de onde é que fica e como é que funciona a questão da distribuição no ano, de apartamentos e como é que vocês podem procurar. Eu queria falar para vocês uma coisa muito específica, que isso também é muito importante para vocês que vão morar em Cádiz. Pesquise um pouco também da história de onde vocês forem morar, porque Cádiz ela tem uma história muito intrínseca, muito ligada ali com a questão das grandes navegações do período do colonialismo. Foram daqui que partiram diversos barcos que fizeram as rotas, né, que chegaram até as Américas e que também fizeram a primeira volta ao mundo, como o Elcano, que foi um dos poucos que chegou ao tentar fazer uma das primeiras voltas ao mundo. E vamos ver se tem alguma coisa aqui. Cádiz é uma cidade muito antiga, então vocês vão ver, assim, quando vocês passeiam pela cidade, que tem alguns corredores e tem algumas partes da cidade que tem séculos e séculos de existência. Tem ruas aqui que existem desde que os romanos estavam aqui nessa cidade, que os fenícios estavam aqui nessa cidade. Então tem muita coisa legal, assim, para quem gosta de história, tem muita coisa legal para visitar. Nas redondezas também tem muita coisa legais para visitar. Tem um local que se chama, deixa eu ver aqui, Baelo Cláudia. É um centro arqueológico. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Pronto. Baelo Cláudia, ele fica aqui próximo de Cádiz, fica uma horinha, alguns 50 minutos mais ou menos de carro. Fica numa praia perto de Bolonha, que é uma das praias mais bonitas que as pessoas indicam daqui da região. E mais para a zona de Tarifa, mais ali perto do Estreito. E é um centro arqueológico que foi muito de um pequeno povoadozinho que foi muito importante na época, na época romana, que se chama Baelo Cláudia. E em períodos de maré baixa você consegue ver também até as piscinas naturais, né, que se formam, que eles utilizavam nessa região. Então, assim, tudo isso para todo esse como é que eu posso dizer? Toda essa prolificidade para dizer que aqui é uma região onde você vai ter muita, muita informação, muita cultura nessa questão histórica, principalmente história da antiguidade. Então, fenícios, romanos, tem muita coisa aqui ligada também à questão das invasões árabes aqui na região sul da Espanha, né, que, enfim, dá o nome a muita coisa e a muitas palavras que eles usam no dialeto daqui. Então, é uma zona muito rica, é uma região muito rica e vale muito a pena, se você gosta desse tipo de coisa, você participar, você se engajar no sentido de visitar locais quando você estiver por aqui, tá? Então, esse primeiro bloco aqui da live é mais para falar sobre essa parte geográfica, cultural de Cádiz, para que vocês saibam mais ou menos, conheçam um pouco e tenham também assuntos para conversar na época que vocês vierem com pessoas que são daqui, enfim, mostrar também que vocês, assim, diferente de mim, pesquisaram um pouco antes de vir para cá. Ok? E aí, deixa eu ver aqui. Eu anotei outros pontos. Deixa eu só confirmar aqui se tem. Tá. Eu vou entrar num ponto agora que para mim é muito importante, principalmente para você que vai se deslocar muito dentro da cidade, tá? Então, vamos lá. Quando eu fiz a minha graduação em 2012, que eu fiz entre 2012 e 2013, que eu fiz um ano de graduação em Alicante, eu não tinha muito essa noção sobre deslocamento, porque eu sempre vivi muito próximo da universidade que eu fazia, que era a Universidade Federal do Ceará. Então, o máximo de deslocamento que eu sabia era, beleza, tem um campus em Quixadá, tem outro campus em, não sei, em outra zona aqui do meu estado, mas o meu campus em Fortaleza é basicamente esse aqui, tudo fica no mesmo lugar, tudo fica no campus do PC, ou no máximo você vai ali para o Benfica, porque é tudo dentro da mesma cidade. Aqui, apesar das cidades serem bem pequenas, os campos eles são espalhados, então você provavelmente vai ter que fazer alguns deslocamentos, seja para isso, ou seja, enfim, para você fazer um lazer ou conhecer outras cidades também. E aí, aqui na Espanha eles têm alguns serviços, e aí eu vou falar para vocês dos dois principais, que são os serviços de trem e de ônibus, que vocês podem utilizar quando vocês quiserem fazer algum deslocamento, seja para ir ao campus da capital
de Cádiz específico mesmo, até algum campus específico, ou se você quiser se deslocar para fazer alguma viagem em si. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que existe uma empresa principal aqui, existem outras, mas a principal empresa de transporte aqui é a Renfe, ok? E a Renfe, ela oferece o serviço de cercanias. Existem dois modelos de trem específicos que são os mais utilizados. É o meia distância, e o cercanias. O meia distância, eles são serviços, como o nome está dizendo, de meia distância, que vai, por exemplo, de Cádiz até Sevilha. Já é um pouco mais longe. Passa ali de Jerez de la Fronteira. Deixa eu mostrar aqui no mapa que fica mais fácil. Então, uma vez que a gente está aqui em Cádiz, os serviços de meia distância, eles vão de trem, mais ou menos, de Cádiz até Sevilha. Você pode também pegar um meia distância, que vai de Cádiz até Córdoba, ou, no máximo, que eu já vi, foi de Cádiz até Jaén, ok? Passando disso, existem outros serviços de trem que aí já vão até Madrid, que já vão até Barcelona, enfim, mas já são trens que você paga um pouco mais caro, são trens com uma velocidade maior e que você consegue chegar em lugares mais longe. Então, basicamente, se você quiser conhecer a região sul da Espanha, você pode conhecer utilizando os trens de meia distância, ok? Mas se você vai se deslocar apenas numa região muito próxima, isso vale também para essas outras grandes cidades, e também vale para outras grandes cidades aqui na Espanha também, como Alicante, Madrid, enfim, você pode pegar os media distância, que são trens, são os cercanias, que são esses trens que fazem essa rota mais curtinha. Então você tem os cercanias, o principal, o único, na verdade, a única linha de trem cercanias que tem de Cádiz até o momento é uma que vem até o aeroporto de Jerez. Então ela vem aqui Cádiz, ela passa por São Fernando, depois ela vem para Porto Real, sobe para Porto de Santa Maria, vem para Jerez e termina alguns horários do dia, termina no aeroporto de Jerez. Então, se você quiser conhecer essas cidades, se você quiser fazer uma visita, um bate e volta em Jerez, você tem que ficar de olho no cercanias. E aí, como é que você faz isso? Deixa eu mostrar aqui. Você pode pesquisar por cercanias, Renfe. Por exemplo, no caso aqui, cercania de Cádiz. E aqui você coloca a sua estação de origem, a sua estação de destino. Por exemplo, eu vou botar aqui Cádiz. Vou colocar aqui aeroporto de Jerez. Você bota todos os horários no site da Renfe, busca e aqui vai sair a linha, saem todas as paradas e diz mais ou menos aqui na lateral os horários. Hoje, por exemplo, só tem às 18h14 para chegar até o aeroporto. Então é muito simples pesquisar, basta vocês acessarem o site da Renfe. Isso vale também se vocês quiserem ir para outras partes da Espanha, tá? Então você coloca aqui a estação que você está saindo e o destino. Uma dica importantíssima nessa questão de transporte e nessa questão de trem. Se você quiser ir para pontos como Sevilha, é muito importante que você compre com antecedência. Porque pode ser que você fique sem trem, porque os trens lotam, principalmente na época que eles oferecem alguns abonos, né, alguns descontos para estudantes, ou descontos para pessoas que moram aqui. Essas pessoas já reservam, já fazem as reservas. Muitas vezes as pessoas compram já 30 bilhetes, porque elas já trabalham naquela cidade, então elas já compram 30 bilhetes de ida, 30 bilhetes de volta. Então os trens lotam muito. Façam as coisas com planejamento, principalmente se você vem para Cádiz. Não sei como funciona isso nas outras universidades. Eu não lembro muito de Alicante porque eu me desloquei muito pouco de trem. Mas se você vem para Cádiz, que é a ponta final do trem, é muito difícil você fazer as coisas assim de, deu vontade de eu ir em tal lugar e é de trem meia distância e você conseguir, tá? Isso porque como a gente fica bem na pontinha do mapa, como o Cádiz fica bem na pontinha do mapa, se alguém pegou um bilhete de Porto Real para Jerez, você já perdeu esse lugar. E você não consegue pegar, mesmo que você quisesse chegar até Jerez, por exemplo. Então é muito complicada essa questão. Então, a minha dica para você que vai se deslocar de trem aqui no sul da Espanha ou pela Espanha é faça as questões com antecipação. E principalmente porque tem muitas festas locais. E às vezes o trem lota, você não sabe por que naquele dia está lotado, porque é um feriado local. Então é importante que você faça as coisas com antecipação. Então acessem o site da Renfe. Quem quiser viajar de trem na Espanha, a principal empresa é essa. Não quer dizer que não existam outras, tem outras que são low cost, ainda não chegaram por aqui. Tá pendente de criarem algumas linhas de trem, mas essas são as principais. Aí vocês podem ver aqui embaixo que ele fala desse AVE, né, que é o trem de alta velocidade.
E você consegue fazer tudo aqui com o seu passaporte, com o cartão de crédito internacional, faz todo o pagamento por aí, beleza? Então, nessa primeira parte de transporte, a Renfe é a principal empresa, ok? E aí também tem a questão dos ônibus. Muitas vezes as pessoas se deslocam aqui pela Europa utilizando o Flixbus, tá? O Flixbus, não sei se já existe hoje, mas Flixbus. É uma dessas empresas low cost que você consegue viajar a Europa inteira. Como dá para ver que ele já puxou pela minha localização, já tem Flixbus desde Jerez de la Fronteira. Então, se eu colocar Jerez, Barcelona, buscar por um adulto, talvez para hoje não tenha. Até que não tem. Vamos ver aqui para outro dia. Não tem, mas tem de Sevilha. Vamos ver aqui de Sevilha. Ó. Eita, olha o preço do verão. Isso aqui é ao vivo, tá? Esse aqui é o preço agora de verão. Saibam, verão, tudo fica mais caro. Então, se você quiser viajar nesse tipo de empresa low cost, apesar do preço não estar nada low, você tem que ver de que cidades elas partem, porque daqui de Cádiz especificamente não são todas essas empresas que chegam. Aqui ele chega, se eu não me engano, a Alsa, que é uma empresa que tem muitas cidades aqui da Espanha, então vocês podem dar uma olhada nessa empresa quando vocês quiserem olhar, ou comprar diretamente com uma empresa chamada Comis, que é uma empresa da região daqui de Andalucia, então vai te levar para basicamente todas as cidades aqui próximas, e se eu não me engano, até para outras províncias também. Então, se eu não me engano, aqui tem Málaga, deixa eu ver aqui, Málaga, Marbella, enfim, toda nessa parte de Andalucia, a Comis, ela cobre também. Então, quando você sentir um aperreio ou quiser se antecipar, são ônibus muito confortáveis, a viagem é tranquila, então vocês conseguem fazer essa viagem de ônibus aqui pela região sul também. Como eu disse, os preços em outros períodos do ano são bem mais acessíveis. Então, você consegue fazer uma viagem de Flixbus pagando 20 euros, 18 euros, 15 euros. Você pode ir de Sevilha, por exemplo, para Lisboa, utilizando Flixbus, e é uma viagem bem acessível, apesar de que vai demorar um pouco, mas é muito mais acessível do que viajar de trem. E também tem a questão dos aviões, mas isso aqui eu não vou colocar em questão, mas a maioria das pessoas conhecem que empresas como a Ryanair e outras empresas low cost, você também consegue pegar voos mais baratos. Aqui na região tem 2 aeroportos que são os principais se você quiser fazer uma viagem. O primeiro é o aeroporto de Jerez, ele é bem pequenininho, lembrando que esse aeroporto fecha durante a noite, não cometa o mesmo erro que eu, que fui uma vez de madrugada para esperar um voo que saía bem cedinho de manhã, e quando eu cheguei lá o aeroporto estava fechado, eu tive que dormir do lado de fora. Não é como grandes aeroportos que ficam abertos o tempo inteiro. E o outro grande aeroporto, e esse sim tem voos já internacionais que fazem escalas em outros lugares, é o aeroporto de Sevilha. Estou em Sevilha aqui? Sim. É o aeroporto de Sevilha, fica aqui um pouquinho mais para cima. E desse aeroporto você consegue pegar voos diretos para o Brasil, você consegue pegar voos diretos para outras partes da Europa também. Inclusive para o Porto tem um voo que liga Sevilha ao Porto. Todos os dias é Sevilha a Jerez de la Frontera, mas eu acho que é Sevilha Porto. Ok? Então, essa parte de transporte, o principal é isso. Lembrar do trem, da Renfe e fazer tudo com antecipação. E lembrar também dessas empresas low cost de ônibus. Tá? Então, vou fechar aqui essa parte de transporte. Deixa eu ver. Eu tinha algumas coisas anotadas aqui. Porque eu tinha separado alguns assuntos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu também leio. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu separei vários assuntos por tópicos e agora não estou encontrando. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Ok, vou falar agora sobre a parte imobiliária.
tá? Então, se você vai morar em Cádiz, uma das coisas principais que você tem que ter ideia é que Cádiz é uma cidade que sofre muito com especulação imobiliária. Tudo isso que vocês estão vendo por noticiário sobre Barcelona, sobre essa questão de antiturística, também tem muito por aqui, cresce muito por aqui, mas não no sentido de que eles são contra o turista, mas são contra esse turismo predador, né? Essas grandes empresas que compram prédios inteiros em vez de ter um prédio disponível para vivenda local, são prédios feitos para as pessoas alugarem para, enfim, turismo. Isso é um problema público, no sentido de que falta moradia para as pessoas daqui, moradia de qualidade, e em compensação sobram apartamentos turísticos, e as pessoas ficam nessa de que eu vivi a vida inteira em determinado lugar e agora eu tenho que me remover. Uma coisa que eu não pensava, um parêntese, é que a gente fosse ver isso e sentir isso assim de alguma forma, como um estrangeiro, mas tinha, por exemplo, um restaurante que a gente costumava ir, um restaurante chinês no centro da cidade, que eles simplesmente um dia disseram, olha, essa aqui é a nossa última semana porque compraram o prédio inteiro e vão refazer o prédio inteiro como prédio para turista. Uma empresa grande de Sevilha, e geralmente são de Sevilha e Madrid, as empresas, compraram o prédio inteiro, vai ser prédio turístico. E a partir daí eles iam fechar. Então tem esse problema por aqui. Aí eu vou entrar aqui para mostrar para vocês no site do Idealista. Este aqui é o principal site. Talvez que você que já mora fora do Brasil não seja algo novo para você, mas para você que vai viajar pela primeira vez para fora do Brasil, principalmente Espanha e Portugal, o Idealista é o principal site que você pode encontrar apartamentos para alugar e para comprar, tá? Lembrando, muito cuidado, e esse aqui muito cuidado mesmo. Golpes existem em todos os lugares do mundo, tá? Então cuidado na hora que vocês forem ver um apartamento, façam sempre a visita ao apartamento quando possível, não façam nada só online, nem depositem nada online, visitem o apartamento, visitem a imobiliária. E aqui fica a primeira coisa que eu estava mencionando antes sobre Cádiz. Pode ser que você chegue aqui em Cádiz com a ilusão, nesse sentido de que vai encontrar um apartamento para morar, para alugar, assim, e pode ser que você chegue em todas as imobiliárias e todas elas te digam de alguma forma que já de pronto, assim, olha, não temos apartamento, não temos apartamento. E eles não vão estar brincando. Não é que eles não querem alugar para você. É porque é muito difícil encontrar apartamento. Uma vez que ele sai aqui, o apartamento para alugar, em 2, 3 horas está alugado já. Então é uma questão mesmo de persistência, e na própria universidade, nos painéis assim da universidade, tem os papeizinhos que as pessoas geralmente colocam os números de telefone, você arranca, liga, para eles, porque eles estão procurando companheiros de quarto para os anos seguintes. Então é mais fácil você encontrar assim do que encontrar diretamente com as imobiliárias. Quer dizer que você não encontra? Não. Mas o que eu posso dizer é, se você for nas imobiliárias, tente ir em imobiliárias que peçam seu nome e telefone para que você fique na lista de espera e assim que aparecer algo eles lhe ofereçam. Ou você vem direto aqui no Idealista e arrisca a sorte. Bota aqui alquilar, que é alugar. Aí você bota Cádiz município. E aí aqui tem todos os bairros de Cádiz, tá? Eu não sei, eu não falei isso na parte de geografia, mas eu falo aqui. Cádiz ela é dividida basicamente na parte do centro histórico, que vem mais ou menos até aqui, e bem nessa região aqui tem uma coisa que eles chamam Puertas de Tierra, que é o que divide a cidade entre a parte antiga, por assim dizer, e a parte nova. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, Cádiz, ela tem essa região aqui. Vamos colocar satélite. Então, tudo isso aqui é centro histórico. A Cádiz antiga, né, os barcos, eles chegavam todos por aqui, por essa parte, e passava aqui, o mar passava aqui pelo meio. Tudo isso foi soterrado e hoje em dia Cádiz é essa ilhazinha que fica aqui com essa pontinha que é o centro histórico. A catedral fica aqui, as principais praias de Cádiz ficam, Cádiz capital, né? Ficam aqui no lado pro Atlântico, a praia Santa Maria del Mar, a Caleta, que fica dentro do centro histórico, e a praia também, que é a Praia Vitória, que é essa aqui, até chegar no final da cidade, que se chama Cortadura. Então, Cádiz, ela termina, o centro histórico termina bem aqui. Deixa eu ver onde é que estão as Puertas de Tierra.
Enfim, é mais ou menos por aqui. Não tô encontrando. Não é possível? Mercadona. Aqui, pronto. Aqui, Porto de Tierra. É uma muralha, basicamente, que fechava a cidade. E, enfim, daqui para frente, ou seja, desse ponto aqui para frente, tudo é a parte nova de Cádiz. Então tem esses bairros aqui que vocês estão vendo. E quando vocês forem alugar, vocês têm que ter uma ideia mais ou menos de onde vocês estão alugando. Os apartamentos nessas zonas de praia são muito mais caros, então vocês só vão conseguir alugar apartamentos aqui dividindo, né, com outras pessoas. Não que nos outros locais também não seja caro. Cádiz é uma cidade muito cara. Vocês vão ver aqui a média de preço quando eu abrir. Eu vou colocar para a cidade inteira para que vocês possam ver. Mais um apartamento aqui, se você quiser pegar um apartamento inteiro, olha, foi publicado há 20 horas um apartamento inteiro, 40 metros quadrados, isso não é nada, é um kitnet, 700 euros por mês. Uma habitação, ou seja, um quarto, 525 euros por mês. Então, isso aqui revolta as pessoas, porque esse preço aqui não é um preço só para estudante. Isso aqui é um preço para todo mundo. Então, as pessoas estão sofrendo com essa questão da especulação imobiliária aqui em Cádiz. Então, são coisas assim, de um quarto por 600 euros. Gente, isso aqui é muito caro. 3 habitações, um apartamento com 3 quartos, 100 metros quadrados, 1.200 euros por mês. E além disso, eles colocam, ó, eles colocam aqui, ó, espetacular piso na Praia da Caleta, disponível verão de 2025. Ou seja, é um preço para um mês inteiro no verão. Não disponível curso 2025 e 2026. Então, fiquem atentos na hora que vocês forem pesquisar nessa questão de quando você abrir aqui, você vê se é um piso para estudante, porque eles botam aqui, ó, aluguel de temporada. Não são aluguéis de larga temporada, né? Que eu chamo larga temporada de longa duração, tá? Ó, aluguel de temporada, aluguel de temporada. Você pode tentar filtrar de alguma forma, mas sempre tendo em mente isso. E uma vez que você vê mais ou menos onde é a zona, você pode ver aqui no mapa a zona do aluguel que você está colocando. Você pode pesquisar aqui também por preço, ver os preços mais baratos, ou se você gostou de alguma zona, você também pode marcar por aqui no Idealista e escolher a zona que você preferir. Beleza? Então, tenham isso em mente, né? Porque vocês forem alugar apartamento. Outros períodos que são caros são os períodos de festividade. Eu deixei isso anotado aqui também. Deixa eu ver aqui. Ok. É basicamente isso. E aí, como é que você faz o deslocamento de Cádiz para os campos? Cádiz tem 3. Agora posso estar equivocado. Mas tem 3 ou 4 campos principais. É porque um é considerado uma coisa só. Tem 2 que são considerados uma coisa só. Então vamos lá. Aqui na província de Cádiz. Onde está? Onde está? Vamos lá. Tem o campus principal aqui em Cádiz, tá? Que é onde fica a reitoria, onde fica a faculdade de economia, onde fica a faculdade de filosofia e letras. Isso fica em Cádiz, capital. Especificamente em Cádiz, capital. Deixa eu botar aqui. Campus Universidade Cádiz. Então vamos lá. Aqui tem toda essa parte burocrática. Então, as pró-reitorias, quando você quiser resolver algum assunto estudantil, a minha recomendação é que você entre em contato diretamente com alguma pró-reitoria específica. Então, se você teve algum problema com notas, vai ter uma pró-reitoria para isso. Se você tem algum problema com título, com algum problema com documento, tem uma pró-reitoria específica para isso. E as pró-reitorias, toda essa parte administrativa, fica aqui em Cádiz Capital. O outro campus principal é o campus de Puerto Real, que é essa cidadezinha aqui do lado. Antes de chegar em Puerto Real, tem um bairro de Puerto Real que se chama Rio São Pedro. E nesse bairro fica localizado a universidade, o campus de Puerto Real, que aqui ficam as faculdades de engenharia, tá? É aqui. Aqui ficam as faculdades de engenharia, a faculdade de ciências do mar, que é que eu mais tenho familiaridade. Tudo isso fica aqui. O centro de investigação, o CSIC, tudo fica aqui nesse campus específico. Então, boa parte do que é administrativo fica em Cádiz Capital, o que é parte cursos de economia,
pós-graduações em Direito e algumas outras pós-graduações ficam em Cádiz Capital. A parte de Engenharia, Ciências do Esporte, aqui não tem Biologia, Ciências do Mar, tudo fica aqui no campus de Puerto Real. Tá? Aqui no campus de Puerto Real você também tem um centro polidesportivo, você tem várias outras coisas. E como é que você chega aqui? Existem ônibus específicos que passam aqui, nesta zona. E aí eu vou falar especificamente do transporte entre campus já já. O outro campus que tem é o campus de Jerez. Então aqui Jerez La Frontera, tem outro campus da universidade. E aqui nesse campus já engloba muita coisa, não é aqui como Cádiz, que tem vários blocos por separado. E você também tem aqui Algeciras. Campus da universidade, Algeciras. Por exemplo, a faculdade de Direito, tá? Então, são esses 4 principais, mas muitas vezes você vai ouvir falar que o de Porto Real de Cádiz é uma coisa só, ok? Então, você tem que ter muito bem na cabeça onde é que vai ser o seu campus para você saber como é que você se desloca. Por quê? Existem alguns ônibus interurbanos que você pode pegar desde Cádiz Capital, imagina que você se hospeda aqui em Cádiz e você precisa ir para Puerto Real todo dia. É possível, é possível. Eu vivo em Cádiz e muitas vezes eu tenho que ir para Puerto Real, tenho que me deslocar para lá. A questão é que tem alguns ônibus específicos, esses ônibus saem com periodicidade, que se você já sabe mais ou menos os horários, é muito difícil que você não consiga se deslocar. Tá? Esses ônibus são ônibus interurbanos, não são as linhas de ônibus que rodam dentro de Cádiz. São ônibus interurbanos, eles saem para a zona da Baía de Cádiz, e você pode pegar qualquer um, contanto que ele passe, enfim, em frente ao campus. Eu vou mostrar aqui para vocês, linha M30. Essa aqui é a principal linha que passa em frente ao campus de Puerto Real, tá? Você pode pegar ela desde a Plaza Espanha, no centro de Cádiz, ela vai passar pela parte nova de Cádiz inteira, passa pelo hospital, passa pelo estádio. Então, independentemente da zona que você mora em Cádiz, você vai conseguir... Ai, não estou transmitindo. Independente da zona que você mora em Cádiz, você vai conseguir pegar essa linha. Por que eu digo que ela é a principal? Se você vai morar aqui em Cádiz Capital e vai estudar por lá, ela sai muitas vezes. Então, aqui diz o horário que ela sai da Praça Espanha, por exemplo, 6h20 da manhã, e o horário que ela chega no hospital de Puerto Real. Ah, mas eu quero saber que horas ela chega na universidade. Você clica aqui, né, pinte aqui no verdinho, e ele diz aqui, Centro de Educação, Faculdade de Ciências. Chega a 6h47, mais ou menos, ok? Então, se você vive mais numa zona perto do hospital, sai da Praça Espanha 6h20, chega mais ou menos 6h30, e chega no estádio 6h33, 3 minutos depois. Então, é muito bom porque você consegue se planejar mais ou menos os horários. Tem outras linhas de ônibus, como a M31, M36, M41 também, se eu não me engano. Tem várias linhas de ônibus que passam no campus de Porto Real e vêm aqui para Cádiz todos os dias. Então, estou me baseando especificamente nesses 2 campos, que é o que eu tenho mais familiaridade. Isso também pode acontecer com você, se você estudar em outra universidade. Eu, por exemplo, estudava em Alicante e o campus era em San Vicente del Raspeig, que era uma cidadezinha como se fosse Porto Real. E eu tinha que pegar o ônibus todo dia de Alicante até lá. Até que eu me mudei diretamente para São Vicente del Raspeig. E muitas pessoas fazem isso, tá? Muitas pessoas optam por não morar em Cádiz capital e morar em Puerto Real, que fica muito mais próximo da universidade e às vezes é um pouco mais barato, hoje em dia nem tanto, mas às vezes é um pouco mais barato do que morar diretamente em Cádiz, tá? Os preços para morar em Puerto Real, além de serem um pouco mais baratos, eles também têm um acesso um pouco mais fácil. Você consegue ir de bicicleta, você consegue ir de patinete elétrico, desde Puerto Real até o campus, certo? Mas se você vai estudar em Jerez, é melhor que você pegue um apartamento em Jerez. Se você vai estudar em Algeciras, sem dúvida que você tem que morar em Algeciras. E se você vai estudar em Cádiz, capital, pode ainda ser que você mora em Puerto Real e venha para Cádiz, mas o ideal mesmo é que você mora em Cádiz. Beleza? Então, mais ou menos é assim que funciona. Então, essa linha é a principal, tem outras linhas que vocês podem pegar. E uma coisa interessante é que essas linhas, elas fazem a seguinte rota. Vou vir aqui do centro.
Então, aqui no centro de Cádiz tem a Praça Espanha, tá? E aqui da Praça Espanha, desse lado aqui, sai o ônibus, então ele passa por toda essa parte aqui da cidade, toda a parte nova, vem subindo aqui pelo hospital, passa pelo estádio, e eles vêm aqui, ó, por essa ponte, que é a ponte antiga, aqui da cidade. Outras linhas específicas que vão para que passam em outros horários, elas podem passar também por essa outra ponte aqui. E essas linhas, elas fazem uma rota muito mais curta e muito mais rápida, só que elas não passam sempre. Deixa eu ver aqui mais ou menos. Eu acho que é M36 o número. Linhas. Eu acredito que é M36. Deixa eu confirmar aqui com vocês. Ah, só um adendo. Esse site do consórcio metropolitano, ele também tem os barcos, tá? Que se você quiser pegar algum barco daqui de Cádiz, se você quiser pegar um barco daqui de Cádiz, ele sai mais ou menos daqui, dessa zona. Não. Sai mais ou menos daqui. Se você quiser pegar um barco daqui, você pode pegar um barco que vai direto para Puerto de Santa Maria ou que vai diretamente para Rota. Ok? Então, essa linha de consórcios vale também para o ferry, né? Para esse barquinho que vai. Aqui, então, tem o barco que vai para Puerto de Santa Maria, tem o barco que vai para Rota, tem os cercanias, né? Que fazem Jerez, mas se eu não me engano é o M36. M30, ele passa pelo campus universitário, M31 também, 32 Cádiz, Rio São Pedro, Puerto Real, pode ser que também passe pelo campus. M35 também passa pelo campus, vai até a faculdade de engenharia. M36, é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, ele passa muito menos vezes do que o outro. Ele sai só 1, 2, 3, 4 vezes ao longo do dia, pela tarde, da Praça Espanha. Passa pela faculdade e chega. Mas esse aqui, a diferença dele é que em vez dele fazer todo esse caminho aqui, percorrendo Cádiz, saindo nessa ponte antiga aqui, ele já corta diretamente aqui e já chega aqui em Rio São Pedro. Então, não só para Cádiz, mas para qualquer universidade que vocês forem estudar na Espanha, saibam disso, saibam que se o campo de vocês é numa cidade longe, ou numa cidade vizinha à cidade principal, vai ter essas linhas interurbanas que vocês podem utilizar, tá? E aí aqui eu queria deixar uma dica muito específica, se você vem para Cádiz ou para a região sul da Espanha, são esses dois cartões, tá? Tarjeta Verde Santa Lucia. Ó, tem dois cartões que são muito importantes para você que vai estudar aqui na Universidade de Cádiz, tá? Isso também vale para outros lugares, porque existem cartões próprios para estudantes, ou se você é jovem, 20 anos, 30 anos, existem cartões específicos. Esse aqui, ele é um cartão que você pode utilizar em qualquer transporte interurbano em Andalucia inteira. Então vamos supor que você foi para Sevilha e você quer pegar um ônibus dentro de Sevilha, um ônibus qualquer. Você pode passar esse cartão. Você recarrega, né, esse cartão e simplesmente passa para você utilizar como um pagamento, tá? Isso vale para os ônibus interurbanos, esses ônibus que vão de uma cidade para outra. Nos ônibus urbanos, aqui em Cádiz, eles têm um que se chama Bonobus. E esse aqui você paga muito mais barato do que o outro. Se eu pago com o verde 50 e poucos centavos uma passagem de ônibus aqui dentro de Cádiz, para rodar dentro de Cádiz, com esse Bonobus eu pago 40 e pouco. Antes a gente pagava 35 cêntimos, mas o preço subiu um pouco e, enfim. Então, se você vai se mover só por dentro de Cádiz, é bom você procurar esse aqui. E por que isso? Cádiz é uma cidade tão grande assim? Não, Cádiz só tem 8 quilômetros de uma ponta a outra. Mas muita coisa aqui a gente faz a pé. Muita coisa. Então, uma vez que você está cansado, você quer ir para uma praia, você mora no centro histórico e você quer até Cortadura, que é o final da cidade, vale muito mais a pena você pegar um ônibus, leva sua cadeirinha, leva todas suas tralhas e vai até
cortadura utilizando apenas esse aqui. Você pode usar o verde, pode, não vai ser um valor assim 20 centavos assim de diferença, mas esse, por exemplo, não funciona para você pegar os ônibus que te levam até o outro campus em Puerto Real, por exemplo, ok? Então são esses dois, o verde e o azul. Se você quiser pegar o cercanias, o ônibus, se você quiser pegar o trem cercanias, aquele que eu mencionei anteriormente, você tem que usar esse cartão aqui. Você pode pagar lá na hora, pegar o cercanias, mas além de você perder tempo, é muito mais prático você já ter esse cartão, simplesmente paga, passa e vai para a estação como se fosse um metrô. É um metrô, basicamente. Então, utilizem esse cartão. Esse cartão verde vale para não só a Baía de Cádiz, ele vale para Andalucia inteira, acredito eu, tá? Apesar de que tem Baía de Cádiz, mas é porque cada região vai ter o seu. Certo? Então, essa parte de transporte, eu acho que só ficou faltando eu falar as rotas dos ônibus em Cádiz. Deixa eu ver aqui se tem as linhas de ônibus. Isso aqui é uma vista das Portas de Terra, tá? Aquela muralha que eu falei que separava e fechava a cidade antes. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Aqui são as linhas de ônibus que quem vai morar em Cádiz, ou se você vai visitar Cádiz em algum momento na sua vida, você tem que saber mais ou menos como é que funciona. E elas cortam a cidade de uma maneira bem interessante. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do mapa. Mas, enfim, para começo, é a linha 1, 2, 3, 5 e 7. Não me perguntem porque não tem a linha 4 nem a linha 6. Não faço ideia. Mas essas linhas são as principais que vocês vão pegar. Então, deixa eu aumentar aqui. Acho que aumentou para vocês também. Essa aqui é a zona aqui na esquerda, mas na esquerda vocês têm a zona do centro histórico, né? Onde tem esse 7 aqui. E onde tem esse 1, 2, 3, 4, 5 é a zona da Praça Espanha. Todos os ônibus saem daí, tirando o 7. O ônibus 1, basicamente, é o principal que vocês podem pegar. Ele literalmente sai da Praça Espanha, vai até a Cortadora, que é um final numa linha reta, na avenida principal, e volta por esse mesmo lado, tá? Se você quiser ir pela Orla, se você quiser ir por todas as praias da cidade de Cádiz, de dentro da cidade, ou seja, a Caleta, que fica aqui nesse cantinho, ou se você quiser ir para Santa Maria del Mar, Praia Vitória, principalmente agora no verão, praias lotadas, você vai ter que pegar o 7. Ele vai por toda a orla de Cádiz. Ele passa também na universidade, no campus de Filosofia e Letras, e também te deixa ali perto do fim da cidade também, se você quiser se aproximar. Se você, por um acaso, alugou um apartamento e é numa zona muito interior, assim, na zona, na parte nova da cidade, talvez os ônibus que melhor você possa pegar sejam as linhas 2, 5 e 3, tá? Não vou me especificar muito, assim, por que partes elas entram, mas vocês podem ver aí no mapa que essas linhas, elas vêm mais aqui por dentro da cidade, elas cortam mais. Então, por exemplo, se você quiser ir para o El Corte Inglês, que é o centro comercial que tem no meio aqui da cidade, possivelmente você vai ter que pegar a linha 3 e 5, se você quiser... Se você quiser ir para o lado da Baía de Cádiz, né, você também tem que pegar, por exemplo, a linha 3. Então, se você vai estudar por aqui, você tem que conhecer um pouco da cidade. Acho que, de momento, sobre a cidade, é tudo. Se faltar alguma coisa, ou se vocês ficarem com alguma dúvida, você que está assistindo isso depois, você lembre de deixar um comentário, enfim, lembre de se inscrever no canal, de deixar o like, que isso ajuda bastante também a divulgar aqui o trabalho da gente e também que eu saiba se esse tipo de conteúdo interessa para vocês, eu posso trazer mais sobre isso depois também, beleza? Deixa eu só confirmar. Ok. Agora eu vou entrar na parte específica de universidade, tá? Que isso vale para a Universidade de Cádiz, mas também vale para outras universidades aqui na Espanha. Quase todas as universidades na Espanha, elas têm um site da universidade que você, como estudante, vai ter o seu login, o seu acesso para você conseguir manejar todo o seu curso acadêmico.
Então, tudo que os professores colocarem em disciplinas, tudo que for exames, tudo que for questões administrativas, reclamações, tudo que for tudo que você precisar resolver na universidade, vai estar no site da universidade, tá? Então, sempre que você tiver que resolver qualquer tipo de assunto, sempre que você tiver entrar em contato com alguma coisa, vai estar no site da universidade. É muito difícil que não tenha alguma informação dentro do site da universidade. Isso vale para você entrar em contato com a pró-reitoria, isso vale para você colocar, subir algum documento, ver alguma disciplina, um material de alguma disciplina, tudo isso vai estar dentro do site da universidade. No caso da Universidade de Cádiz, uma vez que você é selecionado, você vai ganhar o seu login e a sua senha para você ter acesso ao campus virtual, que é, como o nome está dizendo, é a sua presença virtual dentro da universidade. Mas mais importante que isso, e isso aqui eu vou deixar aqui como principal. Uma vez que você cria o seu e-mail da universidade, que vai ser o seu nome, @alu.uca.es, esse e-mail fica ativo para sempre. Não tem um período ali para esse e-mail acabar. Então, você pode utilizar esse e-mail, sim, para coisas suas profissionais, para coisas suas acadêmicas, mas ainda, além disso, você ainda pode ter acesso a diversos recursos do Office e recursos gratuitos também, ou recursos que são pagos para que você possa utilizar como aluno. Então, se você baixou o Office, se eu não me engano, até onde eu sei, você conseguia utilizar o Office oficial com o seu registro de aluno da Universidade de Cádiz. Você também pode ter um Gmail específico como aluno com o domínio da Universidade de Cádiz. Então, essas coisas é importante você conhecer quando você entra, porque são coisas legais de ter acesso. Você tem também acesso a ter um computador para você estudar, você pode alocar um computador na biblioteca. Não são os melhores computadores do mundo, assim, pelo menos em 2012 eu peguei um que era mas bem ruinzinho mesmo. Não porque ele era Linux, mas porque ele era um modelo bem antigo. E você tem acesso a uma série de coisas aqui dentro. Recomendo muito que vocês, quando passem na universidade, vocês consigam dar uma lida aqui, né, principalmente nessa parte de futuros estudantes. Mas o principal que vocês precisam saber está aqui. Na parte de estudantes, você pode entrar em contato diretamente com a oficina de estudantes, ou se você é um estudante estrangeiro, como pode ser, você pode também ter contato com a Rectorado de Internacionalização Cádiz, que é esse. Que é o Vice-Reitorado de Internacionalização. Aqui, se vocês tiverem alguma dúvida sobre engajamento, de como vocês podem chegar na universidade, de como vocês podem ter acesso a determinadas coisas, vocês podem entrar diretamente em contato com o Vice-Reitorado de Internacionalização. Geralmente, dentro de cada página de algum setor da universidade, aqui embaixo muda o e-mail de contato e o telefone de contato, tá? E aí vamos falar um pouco dos horários, porque muitas vezes as pessoas acham que as coisas aqui funcionam igual no Brasil e não funcionam. Uma vez que as coisas aqui estão no horário de almoço, nada funciona, tá? Então, entre 2 e 4 da tarde, basicamente nada administrativo funciona, seja na universidade ou seja em outros locais. Pode ser que um órgão ou outro seja uma exceção? Sim, mas a maioria ou funciona só de manhã, como são as coisas do adiantamento, né, da prefeitura, se você precisar fazer alguma coisa na prefeitura, ou as coisas fecham na hora do almoço. Então, entre 2 e 4 da tarde, as coisas fecham, certo? Então, tenham isso em mente na hora que vocês vão vir, porque para que vocês não se frustrem, tá? E é uma coisa que demora muito assim a gente a pegar, mas uma vez que você começa, perdão, uma vez que você começa a se adaptar com a questão do fuso horário e do estilo de vida da Espanha, fica muito mais fácil de você relaxar e entender como é que funciona. Tem alguns outros vice-reitorados que vocês que podem te ajudar, mas basicamente esse aqui de internacionalização vai ser o que mais vai estar em contato com vocês, tá bom? Pode ter o vice-reitorado de alunos também, de aluminado, e vocês, para ter acesso ao campus virtual,
Se eu não me engano, deixa eu botar aqui, campus virtual UCA. Vocês vão ter o acesso de vocês, os professores, quando falarem com vocês campus virtual, não só aqui na Universidade de Cádiz, mas em outras universidades, acho que a Universidade de Alicante é a mesma coisa, campus virtual, Universidade de Alicante. Ó, Universidade de Alicante é a mesma coisa, tem um campus virtual, todas as universidades vão ter um próprio campus virtual, tá? Então, quando os professores falarem sobre isso, para que vocês tenham ideia que o conteúdo deles vai ser subido ali. Isso é importante porque muitas vezes vocês têm que fazer a entrega pelo campus virtual. Vocês têm que fazer um trabalho e subir um trabalho, ou realizar uma prova, um exame, todos pelo campo virtual. Então, quase nada é feito hoje em dia entregando pessoalmente. Até provas mesmo vocês conseguem fazer só pelo campus virtual das universidades que vocês forem. Não só para a Universidade de Cádiz, mas também para outras universidades, tá? Deixa eu estar aqui. Uma coisa interessante e que vocês vão receber também, uma vez que vocês estão, não só na Universidade de Cádiz, mas qualquer outra universidade aqui na Espanha, que eles têm a programação deles de cultural, a programação da universidade em si, e vale muito a pena você participar de alguns eventos para que você tanto conheça, né, a cultura local, e que também para você, enfim, se engaje um pouco mais com a universidade nesse sentido. Se eu não me engano, eles têm aqui são as notícias principais, você pode, não sei se aqui no da UCA, ó, você pode também fazer diretamente pelo site uma cita prévia, não sei porque, não está aberto porque está fechada a universidade, mas aqui em cita prévia, você faz um agendamento, tá? Quase tudo, 99% das coisas aqui na Espanha é feito com agendamento. Muito raro algo que você chegue simplesmente e seja atendido, ou seja, você resolva. Então, tudo que você quiser fazer em trâmites universitários que seja necessário você ir pessoalmente, é importante que ou você faça o agendamento, ou em caso que não haja agendamento, você tem que pegar uma senha lá na hora. Mas grande parte isso você vai ouvir muito, que é a cita prévia. Já começa com o consulado, né, na hora que vocês vão solicitar o visto de vocês, mas tirando um evento ou outro, tudo é por base de cita prévia, tá? Eu queria ver que aqui tem também um alojamento universitário, vocês podem ver como é que vocês fazem para solicitar o alojamento universitário. Não garanto que ele é muito mais barato do que alugar um quarto, mas ainda assim talvez valha mais a pena. A única questão é que é muito concorrido, então nem sempre esses alojamentos universitários estão aí disponíveis para todo mundo. Uma das coisas importantes, quando eu estava lá em 2012, é que eu fui diretamente para uma residência universitária, era uma residência privada, e eu pagava, acho que 600 euros, não, 600 não, era uns 500 euros, 500 e pouco, quase 600 euros, para ficar lá. Era um quarto só para mim, um quartinho pequeno, com um banheiro, uma cama e uma mini cozinha. E o que me fez mudar para um apartamento com outros 3 brasileiros é porque eu ia pagar muito mais barato, e além de pagar mais barato, eu também ia ter uma internet melhor, porque o lugar que eu estava era muito ruim. Então, vale muito a pena do seu perfil, se você gosta de dividir, vai ter que aprender a dividir as coisas, nem todo mundo vai ter os melhores companheiros de quarto, mas você também pode procurar aqui na universidade pelos alojamentos, certo? Deixa eu ver se tem algo mais que eu possa falar aqui diretamente do site. A universidade, dependendo do que tipo de estudo você vai fazer aqui na Universidade de Cádiz, a Universidade de Cádiz faz parte do CIU, que é um complexo entre universidades. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. É um complexo entre universidades na Europa, então tem a Universidade do Algarve, aqui, se não me engano, é do Algarve. A Universidade do Algarve, aqui em Portugal, a Universidade de Cádiz, tem também uma universidade na França, 2 na Itália, enfim, são universidades pela Europa inteira que fazem parte desse conglomerado de universidades e que você, dependendo do nível de estudo que você esteja aqui, se você estiver para doutorado ou pós-doc, você consegue também fazer mobilidade e projetos entre essas universidades especificamente. Ok?
Algo mais aqui, opa, cita prévia não está aberto, sede eletrônica. Você pode ter acesso a todo o conteúdo programático das suas disciplinas e dos seus cursos diretamente também pelo próprio site da universidade, no site do seu curso. Então, quando você acessa lá, já tem todas as datas, todas as disciplinas que você vai precisar, tudo que você vai precisar entregar. É muito difícil que não tenha alguma informação que já não esteja, porque isso é meio que obrigatório dos cursos fornecerem antes. Principalmente se você vai fazer cursos como mestrado, coisas mais simples assim de um ano, é mais fácil de você ter esse tipo de informação. Essa aqui é outra parte interessante, e não só a Universidade de Cádiz, mas todas devem oferecer, que é essa questão de você ter atividades para que você engaje também na universidade. Então, se você tem alguma questão sobre sobre motivos de inclusão, seja inclusão por ser portador de deficiência, ou seja inclusão na questão de igualdade de gênero e tal, ou alguma necessidade psicológica que você precise, tudo você consegue aqui dentro do próprio site, dentro por exemplo, se a gente colocar aqui atenção psicológica, você vai ter aqui o serviço de assistência psicológica da universidade, e você também tem aqui os números e o e-mail que você pode entrar em contato diretamente com esse setor. Uma coisa que a gente sempre recomenda, e nos cursos que a gente tem feito na universidade, é que se você tem algum tipo de necessidade específica, ou você tem alguma forma específica que você queira ser chamado pelo seu gênero, enfim, comunique tudo à universidade, porque uma vez que você chega e você comunica, a universidade automaticamente manda notificações para todos os professores de todas as disciplinas, para que haja essa inclusão e ninguém fique sem se sentir incluído no âmbito universitário, tá? Tem atividades culturais, tem também para você fazer o registro na biblioteca. Outra coisa interessante é que você pode, como aluno da UCA, ter desconto nos cursos de línguas, de línguas modernas. Então, eles têm diversos cursos de idiomas aqui, alemão, árabe, francês, inglês, italiano, japonês, e, se eu não me engano, eles botam aqui o preço. Não, vamos colocar aqui em inglês. Aqui em inglês, por exemplo, não tem previsão de ter nenhum curso de nível A1 ou A2, mas tem aberto aqui disponível para B1, B2 e C1. E, se eu não me engano, para alunos da Universidade de Cádiz, eles são um preço muito mais acessível. São cursos de algumas semanas ou de no máximo 3 meses, e você sai com um certificado de curso. Tem também as provas, né, de aptidão, que você pode fazer para obter os certificados de idiomas. Então, se você participa de alguma universidade aqui na Espanha, muito provavelmente essas universidades também vão ter os próprios testes de proficiência, tá? Quer dizer que isso vale internacionalmente? Não, mas quer dizer que isso vale para as próprias universidades aqui na Europa, ou pelo menos as próprias universidades aqui na Espanha. Então, se você pretende ficar na Espanha, se você já se capacita na Espanha, pode ser que você, com um curso de inglês, ou uma prova de inglês dessa, você já consiga participar de algum processo seletivo para um doutorado, tá? É que você tem, como eu disse, acesso a todas as informações necessárias que você precisa. Por exemplo, aqui tem o APTIS, né, o geral e o avançado, e aqui tem as datas, 29 de setembro, vão ter pela manhã e pela tarde, você se inscreve, e ele é um curso, por exemplo, esse teste de proficiência é um teste autorizado pelo British Council, então ele tem sim um valor, o seu valor, a nível internacional. Então, se você talvez tentar alguma vaga no Reino Unido, pode ser que com esse teste de proficiência, esse APTIS da Universidade de Cádiz, você consiga alguma vaga utilizando, tá? Não sei se eu tenho muito mais. Isso talvez entrasse deixa eu ver aqui. Era basicamente isso. Mas eu queria comentar agora no final algumas coisas com vocês que, enfim, a primeira é que vocês, se possível, e chegaram até aqui nessa live,
Se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like, por favor, porque é um conteúdo que eu tenho que organizar muita coisa para falar, muita coisa para passar, e eu sei que ainda assim algumas coisas vão passar sem serem abordadas. E a outra coisa que eu tenho para mencionar é que aqui em Cádiz eles têm um último bloco aqui dessa live, e eles têm duas festas que são basicamente as festas principais aqui da cidade, e são festas que você vai ver a cidade assim muito cheia. Muito cheia. E a primeira festa é o... Deixa eu ver cá. Se você é brasileiro, você estará muito familiarizado, que é o Carnaval de Cádiz, tá? Aqui na nossa cidade, o Carnaval ele move a cidade, é uma festa muito tradicional. E quando eu digo move a cidade muito tradicional, quer dizer que a festa é gigante. Gigante nos padrões de Cádiz, tá? Não vai ser nada assim de 2 milhões de pessoas. Mas para uma cidade de 110 mil habitantes, a cidade fica inabitável. As pessoas passam meses acompanhando os grupos, as agrupações, que tem 3 ou 4 tipos de agrupações principais, e isso aqui é um assunto legal para você ter para conversar com outras pessoas uma vez que você vem estudar por aqui. Por exemplo, se você fosse para Valência, eu ia dizer para você estudar sobre as falhas de Valência, para você estudar sobre algumas festas tradicionais de lá, porque isso faz com que você se relacione melhor com as pessoas. E essa festa aqui, a universidade para, enfim, tudo para durante o carnaval, e o carnaval aqui, ele dura muitas semanas depois da própria semana de carnaval. Tá? Então, uma vez que você tem a semana de carnaval, tem lá a apresentação e a final, né, a grande final no Teatro Falha, das agrupações, e logo em seguida, nos finais de semana seguinte, são os carnavais feitos para as pessoas daqui, né? Não é o carnaval para turista, como eles chamam. Então, a cidade ela fica muito mais tranquila de você poder sair e aproveitar o carnaval. E uma das coisas legais é que as pessoas aqui realmente vão todas disfarçadas, vão todas fantasiadas. Então todo mundo vai fantasiado. Tem as datas principais, assim, que o povo vai fantasiado, mas são as datas mais lotadas. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. É uma tradição aqui desde do século XVI, mas elas têm o carnaval aqui ele tem um caráter fortíssimo social. Então são muitas críticas sociais, muitas críticas políticas. É muito... uma expressão cultural muito irônica, e eles tocam em temas que muitas vezes no Brasil a gente já considera temas sensíveis, ou temas que as pessoas não tocam muito, que eles tocam em todo tipo de tema que você imaginar. No ano passado, foi o ano que eu mais acompanhei, porque enfim, agora que eu tô morando, eu tô tentando acompanhar, porque o carnaval, ele que começa, os grupos a se apresentarem, eles começam a se apresentar no começo de janeiro, e vão no teatro, né, os que querem concorrer, então fica passando na TV local, até chegar nas quartas de final, semifinal e final propriamente dito. Aqui para vocês verem um pouco dos cartazes, né, de carnaval que já tiveram. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, mas principalmente são as coplas. Deixa eu ver aqui. É mais fácil eu botar assim. Eu espero não levar nenhum strike, então eu vou deixar esse vídeo aqui no mudo. Mas as apresentações são mais ou menos assim no teatro e durante o carnaval. Eu não tenho YouTube para. Mas durante o carnaval o que acontece é que esses mesmos grupos que se apresentam aqui, eles se apresentam na rua. Então a cidade fica lotada com esses grupos se apresentando na rua, é muito legal de ver. Cada grupo tem um tema específico que eles trabalham, várias músicas com temas específicos. Então é um primeiro grande evento, assim, quando você estiver em Cádiz, saiba, no período do carnaval, é o período que a cidade vai lotar. A gente passou por uma coisa que no primeiro ano que a gente estava aqui em 2017, a gente não sabia, não tinha ideia, e quando a gente saiu, que a gente abriu a porta do nosso apartamento no centro, né, principalmente no centro histórico, a cidade estava lotada, todo mundo fantasiado, as mais fantasias diversas possíveis, e meio você se sente de fora se você não entra na brincadeira também. Então, a gente procurou fantasias para se vestir e para participar, e a ideia mesmo é ficar rodando a cidade. Esses grupos vão parando, sim, eu tenho um circuito, dependendo do tamanho do grupo. Esse que eu tô mostrando para vocês foram os campeões do ano passado, na categoria Passo Doble, e tem uma crítica social muito forte.
quanto sobre essa questão da especulação imobiliária. Também tem as chirigotas, que são os grupos que apresentam mais essa parte engraçada, enfim, fazendo graça. Enfim, e saibam disso, carnaval aqui é lotado. E tem outra festa aqui também, que é gigante, que é isso não só aqui, mas no sul da Espanha inteiro, que é a Semana Santa. E a Semana Santa no sul, em Cádiz, mas não só aqui, em Málaga, em Córdoba, em Sevilha, ela é gigante. E são essas procissões que ficam passando pela cidade. Uma delas, inclusive, é uma das procissões que passa de madrugada. É algo muito bonito de ver, é muito impactante. Deixa eu colocar aqui o som, será que dá pra ouvir? Aqui no sul eles são muito, muito, muito católicos, muito devotos e, enfim, fica uma banda marcial tocando e a procissão vai seguindo. Isso aqui é outro evento dentro de Cádiz que a cidade fica lotada. E eles vão passando assim eles vão passando pelas ruas do centro, tem um recorrido, né, um trajeto que eles vão passando. Isso é transmitido também na TV local, mas saibam que se vocês vêm estudar em Cádiz, vocês também têm que saber que esse período é um período de feriado, as pessoas viajam, muita gente que não curte a Semana Santa, mas a cidade lota, e fica essa banda marcial tocando aí, é diferente, eu nunca tinha visto antes de vir pra cá, tá? Bom, então basicamente era isso. Se faltou algum tipo de assunto específico, pode ser que eu traga em outra live para comentar com vocês. E se tem muito festival de eletrônica aí, olha, pouquíssimos. Aqui especificamente quase nenhum, nunca vi. Festival de eletrônica não. Talvez tenha em outras zonas aqui da Espanha, mas aqui em Cádiz ou aqui na zona de Andalucia, talvez por Sevilha, talvez tenha alguma coisa, mas por aqui especificamente não. As festas mais tradicionais daqui é o carnaval, tem as feiras também, que começa ali por abril. Primeira feira que tem é a feira de Sevilha. Que são as que concorrem uma com a outra, a Feira de Sevilha e a Feira de Jerez. Porque as pessoas dizem que a Feira de Sevilha é a feira para quem tem dinheiro, porque tem uns toldos lá, mas esses toldos são pagos, as pessoas vão para lá para, enfim, se divertir. E a de Jerez, ao que parece, que me disseram, ela já é gratuita, então ela é uma festa mais popular. Então, as festas maiores daqui são as feiras. O pessoal vai a caráter típico de sevilhano, né? Os homens, eles vão todos sociais, num calor desgraçado, mesmo sendo abril e maio, é um calor que, assim, eu dispenso, tá vestido de roupa social, mas enfim, aqui são as principais festas, são essas. E é outro ponto, que se você tá por aqui em abril, e você quer fazer qualquer viagem para Sevilha, confira se vai estar tendo a época de férias, porque senão é impossível ir para Sevilha e visitar as coisas principais por lá. Eu falei muito aqui da parte cultural e da parte geográfica e tudo, porque eu acho importante para quem vem visitar a cidade, você já vai saber coisas sobre a universidade em si, ou seja, já vão te passar muitas coisas sobre a universidade. Mas muitas vezes você fica deslocado de não saber como chegar na universidade, não saber onde fazer o seu cartão para o ônibus, onde é que você pega um trem, como é que você faz onde são os principais campos, como é que você faz para se deslocar de um ponto para o outro. Então, eu quis trazer muitas informações mais culturais para vocês. E lembrando que essas questões mais universitárias, tudo vocês podem ter acesso diretamente pelo site e também pelas pró-reitorias, tá? Eu não sei se tem aqui alguma coisa mais uma coisa que estou vendo aqui agora, né? Que a universidade ela oferece Wi-Fi gratuito, tá? Então, quando você está em alguma universidade da rede pública de Andalucia, possivelmente você vai conseguir também fazer o login na rede, uma rede com velocidade muito boa. Então, se você está na Universidade Jaén, de Córdoba, de Sevilha, você passa ao lado da universidade, você se conecta com a rede, porque eles têm essa conexão de Wi-Fi entre todas as redes. Tem muitas parcerias que você pode fazer como estudante, em sentido de
principalmente se você for estudante de pós-graduação, em sentido de mobilidade, né? Os Erasmus você consegue fazer ainda dentro da universidade aqui também. Não sei se algo mais. Aqui tem a oficina de estudante que eu já mostrei para vocês. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Ativa, boca. Tá aqui os campos. Era isso que eu estava procurando. Se você quiser saber informações sobre cada um dos campos, você tem todos aqui. O campo da Baía de Algeciras, o campo de Cádiz, Jerez e Porto Real, as faculdades e os centros, os departamentos e as unidades administrativas, tá? Então aqui por ordem de categoria são as faculdades e centros, logo vem os departamentos dentro de cada uma delas, e também as unidades administrativas. Se vocês quiserem, eu posso depois fazer uma live específica falando sobre como é essa parte de finalizar o curso, ou seja, como é que funciona a parte de terminar um curso acadêmico, a entrega de um TCC, a entrega de um trabalho de mestrado, que foi o que eu fiz, e para que vocês possam se situar mais ou menos também quando vocês chegarem nessa reta final e precisarem se inscrever, beleza? Eu não quero me prolongar muito mais, já tem 1h30 quase aqui de live, e é muito conteúdo falando sobre a região e sobre como vocês podem se deslocar por aqui, como é que vocês podem descobrir esses conteúdos, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado, se você chegou a gravar o roteiro e tudo, e se vocês gostaram também, a gente pode já deixar marcado para uma próxima oportunidade de vocês almoçarem aí, a gente bater um papo sobre estudar no exterior, estudar, aprender idiomas, morar fora, beleza, enfim, o assunto que vocês quiserem, ok? Lembrando de que tá aqui na descrição o Guia Estude no Exterior, se você não sabe por onde começar, não tem ideia de onde começar, quer estudar em diversos países do mundo, no Reino Unido, na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, enfim, o Guia Estude no Exterior pode te ajudar, ok? Eu espero vocês no próximo. Até mais. Valeu.